Tem aquelas luvas e tudo mais. É uma importante contratação, porque trata-se de um jogador que ninguém imaginava que pudesse voltar agora para o Brasil. Fez uma ótima dupla de defesa com o Lucas Veríssimo ainda no Santos, especialmente o Santos vice-campeão brasileiro em 2019, né, que foi muito bem. E ainda assim reforça um setor que já tem o Félix Torres. Então você tem 3 zagueiros em nível de titularidade para, teoricamente, 2 funções, se você não jogar numa linha de 3. Então, assim, muito importante porque a temporada é longa, tem Copa América que não para o brasileiro, é importante você ter reforço. E o Gustavo Henrique trata-se de um jogador que sempre performou em alto nível, tanto no Santos quanto no Flamengo, depois jogou no Fenerbahçe, e depois onde ele estava no Real Valladolid. Além do anúncio do Gustavo Henrique, o clube anunciou também o acerto, e aí oficializado, né, com o volante Maicon por mais um ano de empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk. 500 mil euros para que ele permaneça aqui por mais uma temporada. O clube estava tentando a liberação definitiva, o Maicon não quer voltar para o clube ucraniano, o Shakhtar não queria emprestar, o Corinthians conseguiu uma negociação e aí cedeu por mais um ano de empréstimo. O Maicon, que é filho do Terrão, terminou inclusive a temporada como titular e está sendo utilizado como titular nesses treinamentos de pré-temporada do técnico Mano Menezes. Se vier um outro volante daqui a pouco, ele pode servir como uma alternativa, mas a gente sabe que o Maicon é bom jogador e talvez ano passado tenha sucumbido diante de muitas dificuldades que o time enfrentou, com constantes trocas de técnicos, mas a gente sabe que ele tem uma capacidade técnica muito boa de saída de bola, jogador de perna esquerda. Eu tenho uma expectativa muito melhor para o Maicon esse ano do que em relação ao ano passado. Teve o episódio da espionagem, né, das câmeras escondidas, encontradas na sala da presidência, em salas da diretoria. O clube revelou imagens desses equipamentos encontrados através dessa empresa que fez essa varredura, essa vistoria no prédio, né, da presidência corintiana e, inclusive, provocando que essa atual gestão do Augusto Melo fizesse, né, um boletim de ocorrência, para que fosse um pouco mais a fundo nesse episódio, para tentar descobrir, afinal de contas, a origem disso. Se é da antiga gestão, se é de alguém que invadiu o prédio, se é de alguém ligado a algum empresário, não sei. Mas é preciso descobrir, investigar e descobrir, porque não é algo que acontece o tempo todo, não dá para normalizar. A gente está falando de algo muito sério e que entrou dentro dos gabinetes mais secretos de quem comanda um clube de futebol. Então, a gente precisa entender de onde isso veio e onde isso vai parar. Para finalizar, o clube está encaminhando a contratação de Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, 23 anos. E olha, que contratação interessante e inteligente. O Mateuzinho já tinha sido alvo anteriormente, numa conversa entre Corinthians e Flamengo, para, quem sabe, troca de jogadores, Fausto Vera, que tinha o interesse do Flamengo, ou o Thiago Maia vindo para cá, aquela coisa toda, mas enfim, nenhum acerto aconteceu em torno desses jogadores e o Corinthians voltou à carga agora a conversar com o Flamengo sobre o Mateuzinho e a coisa aconteceu. O Mateuzinho já tinha recebido uma proposta do Bragantino de 5 milhões de euros, se não me engano, e o Flamengo tinha aceitado, mas o Mateuzinho não quis ir jogar lá. O Flamengo até cogita negociar, ou cogitou liberar o Mateuzinho em determinado momento, mas preferia vender. O Corinthians conseguiu convencer a emprestar. Então, o Mateuzinho está sendo emprestado ao Corinthians por 1 ano. O Mateuzinho entende que no Corinthians ele pode brigar por posição com o Fagner. O Fagner, que não terminou a temporada, como vários atletas do Corinthians, em alta. Mas a gente sabe, por outras temporadas, o nível que o Fagner pode alcançar. Há uma sensação de que o Fagner começa a temporada pelo menos um pouco mais fininho, um pouco mais em forma. Há uma informação de que a comissão técnica e também a diretoria conversaram com o Fagner para dar uma acordada nele, para dar uma motivada no jogador e entender que ele, em forma e motivado, ele pode ser titular absoluto e ser um dos melhores da posição no Brasil. O Mateuzinho está chegando para fazer essa sombra, para dizer para o Fagner, ou você joga ou eu vou buscar o meu lugar no time. Porque o Mateuzinho tem qualidade e só não ocupa um espaço maior no Flamengo, porque o Flamengo tem um nível muito alto em todas as posições. E mesmo assim, o Mateuzinho já jogou numa segunda linha, já jogou no meio campo, já jogou como lateral
titular em várias oportunidades e depois acaba perdendo espaço porque o ano do Flamengo também foi muito turbulento. Enfim, eu acho que o Mateuzinho tem condições de não só ser um reserva à altura, como até mesmo, quem sabe, disputar a posição de igual para igual com o Fagner. E aí o Fagner vai ter que jogar aquilo que ele sabe. Porque se ele jogar aquilo que ele sabe, ele é titular. Se ele der uma vacilada, o Mateuzinho entra na função. E para fechar, informação do Luiz Fabiani, da Rádio Itatiaia, que é muito bem informado sobre Corinthians, é de que há uma negociação já em andamento para o Corinthians obter o centroavante Pedro Raul. Pedro Raul, que atualmente está no Toluca do México, em baixa. Em 20 jogos ele tem apenas 4 gols. A galera tá lembrando na internet que o Thiago Volpi, por exemplo, que está lá no Pachuca, se não me engano, ele tem 6 gols, né? Ele bate pênalti e tudo mais. Pois é, o Pedro Raul tem 4. O Thiago Volpi, que é goleiro, tem 6. A galera tá lembrando dessa situação, os números realmente são ruins, ele não tá legal no Toluca. E ele foi oferecido, como tantos jogadores estão sendo oferecidos pelo Corinthians nesse momento, e ele foi bem avaliado pelo Cifute, que é o Centro de Inteligência de Futebol, o Centro de Análise de Mercado, designado para fazer as contratações. Então, autorizado pelo Cifute, Mano Menezes se interessou, vem como um negócio de ocasião e o clube entende que ele pode ser um reserva para o Yuri Alberto. Por quê? Porque hoje o Corinthians não tem esse jogador. O Corinthians vendeu o Felipe Augusto, da base, para o Cercle Bruges, da Bélgica. E, assim, o Romero pode fazer a função de 9? Pode. Você pode improvisar outro jogador ali? Pode. Tem o Giovani também, pode fazer? Pode. Mas nenhum deles é um reserva para o Yuri Alberto. Então, em termos quantitativos, o Pedro Raul seria esse cara. Claro que depende do investimento, né? Você não vai fazer um alto investimento para o cara ser um reserva para jogar eventualmente. Mas, assim, o Pedro Raul, é bom lembrar, que embora não esteja bem no Toluca, que embora não tenha estado bem no Vasco da Gama, ele termina a temporada de 22 muito bem no Goiás. Mas, assim, inclusive especulado no Corinthians. E decide ir para o Vasco, acaba não jogando tão bem e depois é negociado para o futebol mexicano. O Pedro Raul, naquela oportunidade, mas assim, fez gols a rodo no Goiás. Jogador de muito alto, né? Ele tem 1,95, eu acho. De boa finalização, em posição física, bola aérea muito boa. Cara, ele fez uma temporada magnífica no Goiás. E ali ele se valorizou. É um jogador jovem, tem 27 anos. Que Pedro Raul é esse que estaria vindo? O do Goiás? O do Vasco? O do Toluca? Claro que eu imagino, chegando no Corinthians, né, a motivação dele vai ser muito grande para que ele recupere esse bom futebol. Eu acho, e posso até ser julgado por isso, uma contratação interessante. Eu acho uma medida criativa. É claro que ele não é nenhuma solução. Você não pode entender o Pedro Raul como o cara do ataque. Você flertou com o Gabigol, com o Luiz Henrique, contrata o Pedro Raul. Não dá para pensar dessa maneira. O Pedro Raul é um negócio de ocasião de um cara que pode servir como alternativa de grupo. E pode funcionar. Daqui a pouco, quando você precisar de uma bola aérea, quando você precisar de um pivôzão, ele tem uma característica diferente do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o cara do arranque, é o cara do ponto futuro, é o cara que dispara em velocidade. O Pedro Raul é pivô. Inclusive, podem até jogar juntos, dependendo da formatação. Eu gosto. Não sei vocês. Comentem aqui o que vocês acharam dessas notícias todas. Inscreva-se no canal, já se inscreveu? O Campeonato Paulista está começando, os estaduais também. E a gente vai trazer tudo aqui para você. Beleza? Até a próxima. Tchau!